Bom dia, amados irmãos. Estou aqui para compartilhar com os irmãos o capítulo 4 do livro de Marcos, que fala, quando Jesus ele ensinava ali aquela multidão e quando ele ensinava, os seus discípulos. É um capítulo que fala que Jesus ele ensinava através de parábolas, a parábolas fala que Deus mostra o segredo do seu reino, As pessoas que estavam ali com Deus, elas iam ter um entendimento, uma compreensão do que aquela parábola queria ensinar. Aquelas pessoas que não estavam com Deus, elas não conseguiriam entender nada, Aí tem a parábola, que fala da semeadura, Conta a história ali que foi lançada a semente à beira do caminho. E também tem a luz, Jesus continuou: por acaso alguém acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio, pois tudo que está escondido está descoberto e tudo que está em segredo está conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça. Diz também: cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês da mesma regra que vocês usaram para julgar os outros, com mais dureza ainda. Quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. Nem quem joga a semente na terra quer que ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce sem que ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem as espigas. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Então, assim, aqui no capítulo 4, ele está falando sobre as parábolas, Que Jesus, ele ensinava aquele povo ali naquela época, os seus discípulos, Tem a semente da mostarda também, o uso da parábolas. Assim, usamos muitas parábolas como estas. Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender e só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo que particular aos seus discípulos. Ou seja, as pessoas só conseguiriam entender as coisas de Deus ali através daquela parábola. Era dando aquele exemplo para aquelas pessoas, Todas as histórias que Jesus falava ali, tudo que ele ensinava era através dessas parábolas para aquelas pessoas entender, para elas compreender, Era como se fosse um exemplo, para aquelas pessoas. Mas Jesus, ele ensinava ali seus discípulos ali no particular, ali no momento ali do discipulado. Jesus, ele explicava, ele orientava ali os seus discípulos, O que estava ali mais próximo, mais achegado deles, Então, o capítulo 4, ele fala sobre isso, irmão? Sobre, que Jesus, ele ensinava ali as pessoas e os seus discípulos através das parábolas, As parábolas, elas eram importantes ali para ensinar aquelas pessoas a conhecer, De fato, elas têm entendimento como que funciona o reino de Deus.